lá. Deve ser algum tipo de cota para ex-presidiários. From Hell. Salvador é logo ali. O inferno deve ser assim, como o Habib's, mas sem as promoções. Num mundo tosco, iliterado e pobre, eles falam alto, tomam sol na laje, tomam porres de Kaiser com cachaça e enfiam a porrada na família. Esse é o conceito de felicidade pessoal intransferível. Muito estranho ver alguém de terno e mochila nas costas. A ocasião sugere uma maletinha, como meu pai usava sendo fiscal da Receita. A fila do Subway tá enorme hoje, tem uma gringarada, pessoal de escoteiro ou escola naval, sei lá, semi-shit. Pessoal alto, nórdico. Lembro do Caco Antibes. Tem uns chineses, um jamaicano. Brincam que curitibano acha que vive na Europa. Acho que somos cosmopolitas com polo atrativo. Muito estranho ser cosmopolita assim, sem sair de casa. O mundo que veio a mim, How I Met Your Mother, She's Wonder Years. Estou começando a assistir How I Met Your Mother. Relações pedestálticas, relacionamentos não correspondidos. Não sei se posso aguentar isso novamente depois de minha pré-adolescência ter sido estuprada por Kevin e Winnie de Wonder Years. Anos incríveis. 8 anos de série de uma, pro cara se apaixonar pela cunhada. Outros 8 anos de série de outra pro pai do cara morrer e ele nunca ficar com a ninfeta. The horror. Ideias soltas. É melhor dizer a verdade do que mentir. É melhor ser livre do que escravo. É melhor saber do que ignorar. Fumar sem tossir, beber sem vomitar e mentir sem gaguejar. Cheirar sem viciar, comer sem engordar e tomar sol sem se queimar. E eu que me baseava pelos dias da semana, hoje em dia tudo é mais fácil. A massa é burra, obcecada com a morte, todo mundo tem medo de se machucar. Se eu paro o troço me queima. Se eu volto o troço me cessa. Só vou dormir depois do nascer do sol. Da janela do quarto, urubus sobrevoam as cinzas e os fluidos à base de leite e cigarros. Pouca grana pro rock and roll. Tantos líquidos e menu corpo não tá satisfeito. Mas quanto mais tenho, mais preciso. Tantas posses e o mundo não tá satisfeito. E quanto mais se tem, mais se precisa. O álcool macula a cabeça dos soberbas que tendem a discutir o sexo dos anjos e se tirar uma meia fica meio com frio, meio com calor. O dicionário tá aí. Porque eu aprendi usando analogias, eu que só malho a mente. E corro riscos. E contra o tempo, sem fazer a mínima questão de ser o primeiro, mas ser sempre o último a sair e o último a chegar. A morte pode ser o pior castigo ou a melhor dádiva. Identificação. Eu já fui Quelo, Quelinho, Grilo, Magro, Fofuxo, M, Cirano, Garfield, Tarado, Kevin Arnold, Doug, Doak, Doga, Cidade Negra, Tribo de Já, Robbie Krieger, Cabelo, Jim Morrison, Bono, Stevie Ray, Cachaça, Peter Pan, Robin, G.G. Allen, Deus, Damião Experiência, Arnaldo Baptista, El Cabon, Grinch, Ron, Jeremy, Hurley, Randy, House, Dexter, Larry David, Roger Smith, and now I'm all of them. Idiocracia. Ai, meu saco. Um monte de atualização de maluco que nem meu amigo é. Twitter, Facebook, o tal do Orkut que favelizou e agora tá morrendo. E o Kiko? Olha, caguei. Já não tenho amigos. Ainda mais em rede social, Shoxumedia. Puta que te porra. Se você do futuro tá lendo, saiba que em 2011 eu tô de saco cheio de redes sociais. Em 1997 fiz Citeizinho. E só. E que época de ouro que era ter que saber programar em HTML. Hoje, nego favelado posta foto tirado com câmera paga em 2x nas Casas Bahia. Já passou do ponto de ser piada e se tornou preocupação, ao menos pra mim. Internet é uma porra que beneficia quem quer saber de porcaria. Vide sexo bizarro, pedofilia, etc. A humanidade tem milhões de artigos científicos à mão e olha só, não usa pra nada. É um tal de Facebook pra cá, Mied pra lá. Tweet de que tá indo cagar, ou o que é pior, atualizar o que tá passando na TV aberta. Na verdade, TV já é um troço de Zé Mané. Quem sabe o que quer, aluga na locadora Torrent. Gugu Fausto Silva. Sem comentários. Eu já cansei de ser um paladino. Morram na ignorância. Vou abrir um livro, não vou fazer filho e saber que, infelizmente, a humanidade caminha para a idiocracia. Isso se já não vive nela. É uma realidade. Idolatria. A idolatria não leva a nada. Falsos amigos nos filam cigarros. Os jovens
do Largo da Desordem batem a cabeça contra a parede. Bukowski não tinha notepad, e sim caixas de sapato. Eu, às vezes, perco minha mente, lose my mind, com erro de gramática e tudo. Eu penso em inglês when I am high. Impeachment. Acabei de ter um sonho louco. Era uma cerimônia, talvez a do impeachment. A Dilma me segurou pelo pescoço, falou umas merdas. Tirei a mão dela, subiu no palanque e fez uma saudação nacional. Todos cantando. A petizada começa a atrapalhar o hino, gritando: não vai ter golpe. Nisso, o Collor, que estava do meu lado, começa a mijar em mim. Eu não consigo sair, porque tinha muita gente. Ele com aquele risinho cínico, eu gritava: filho da puta, canalha, o Collor mijou em mim, o Collor mijou em mim. Acordo com canção para dormir do Júpiter Maçã na cabeça, https www.youtube com watch V3X3XM6DMs, impressões em um shopping. Gostosas menores de idade são como motoristas sem carteira. É deprimente ver o shopping fechando. Eu vi o adolescente de 40 anos e não era o Chorão. Ela não é who the fuck, é what the fuck. Ela não é uma mulher. É um objeto de desejo. Voluptuosa, octogonal, cavala em forma de 8. Essa merece. E gosta de uns tapas. Simple Logics. Minha irmã nunca fala comigo quando eu tô bêbado. Eu quase sempre estou. Logo, minha irmã quase nunca fala comigo. O problema é que só mesmo bêbado sinto o meu verdadeiro. Eu. Mulher em forma de T é assim. Ombro largo, braços finos, sem nenhuma bunda. Passou uma menina com os pretty and happy. Julgo ser lá mais pretty, menos happy. O poder de abstração poderia fazer-me abstrair as protuberantes acnes de uma adolescente e talvez o pênis de uma hermafrodita, mas o hardcore é abstrair a mão de uma amputada. Os cegos, nos ônibus, seguram suas bengalas com as duas mãos e olham para baixo laconicamente. Não encaram como gostariam. Não podem. Entra um afrodescendente no ônibus. Temo que ele exija meu assento como cotista. Incesto. Se duas pessoas se desejam, quem é o Estado, quem é a igreja, quem é a polícia, quem sou eu, quem é você para falar alguma coisa? Deixa. A garota que quer foder com o pai já é adulta. Deixa, porra. Qual o problema? Por isso volto ao meu primeiro ponto. É a moralzinha cristã babaca que é imposta por 90% de otários que se dizem cristãos hipócritas no Brasil, que se dizem horrorizados com isso, mas fazem coisa muito pior no dia a dia. Matam, roubam, estupram, traem a mulher, traem o marido, sonegam o imposto, pedem nota fiscal adulterada, etc. E se enfiam na vida sexual e amorosa de quem não lhes diz respeito. Antigamente as pessoas casavam-se com pessoas da mesma família porque viviam em tribos, e as outras tribos eram rivais. Na época das monarquias, os monarcas também casavam-se entre si para que a riqueza não saísse de posse da própria família. Já mais para o nosso tempo, há algumas décadas e até hoje, acontece os adolescentes perderem a virgindade com as próprias primas. E hoje em dia existem populações onde isso é completamente normal. Como os índios, como as populações ribeirinhas no interior do Amazonas, onde não há muitas pessoas. Então, quando a esposa morre, a filha vira mulher do pai. E lá o costume é esse, é cultural. E se for lá e falar que é errado, o errado é você. Porque eles são maioria. Não tem nada de imoral ou antiético. É culpa que a fezes da religião bota na cabeça das pessoas. Aliás, para quem é religioso, na própria Bíblia tem diversos casos de incesto. Filhas que embebedam um pai para transar com ele, etc., não acho errado. Contanto que as duas pessoas tenham discernimento e não seja nada forçado, já que estupro é estupro em qualquer idade. Já a vida amorosa e sexual de um casal consentido não diz respeito a mais ninguém a não ser a eles próprios, seja homo, hétero, interetário ou de mesmo sangue incestuoso. Ah, mais uma coisa. Tirando o argumento pseudo-religioso, o segundo argumento mais utilizado por quem é contra é que os filhos vão nascer deformados. É só não se reproduzir, horas. Quem disse que todo casal quer ter filhos? E mais um esclarecimento que as pessoas confundem. Incesto é uma coisa, pedofilia é outra e estupro também é uma terceira coisa, completamente diferente. Esses três conceitos caminham separados, às vezes juntos. Mas um incesto pode ser não pedófilo, e um incesto pode não ser e deve não ser um estupro. Incesto efebófilo, assunto.
Tenho 15 anos e sou filha de pastor. Meu pai me estuprou, me agrediu e estou com medo dele se que me matar. A narcoarte, ele tinha que ter feito com carinho, não com violência. Fulana, você é muito doente. A narcoarte, se pensar de forma diferente do que seus conceitos pré-definidos e encaixotados acreditam, é digno de um CID 10. E se a recíproca fosse verdadeira, para mim você também seria doente tia, né, que é uma falácia. Beltrana, doente mesmo. A narcoarte, a maneira binária e ignorante de vocês pensarem ignora milhões de casos felizes de relações interetárias e até incestuosas que ocorrem no mundo, principalmente no Oriente. É uma questão cultural. Lá eles não têm vergonha disso. Não consideram tabu e aceitam com total naturalidade, não precisando agir de violência, e sim com amor. Por isso meu comentário. Beltrana, incesto e pedofilia. Vômitos eternos para isso. Note que incesto é uma coisa e pedofilia é outra completamente diferente. Às vezes andam juntas, mas nem sempre é uma regra. Incesto é relação entre parentes de primeiro grau, pais, filhos, avós, tios e primos, sendo homo ou hétero erótico, e independe da idade podem ser ambos adultos. Pedofilia é sentir atração sexual por criança de até 11 anos completos. Ponto. Pedo é criança, efebo é adolescente, jovem adulto. E efebofilia não é crime e nem é considerado doença mental segundo o guia médico CID-10. Lembrando que adolescentes, 12 a 17 anos, não são considerados crianças, do ponto de vista científico e biológico também, segundo a própria Organização Mundial da Saúde, OMS. Consideremos para essa ginástica mental que todo adolescente é um jovem adulto saudável e com desejos sexuais, o que é da natureza humana. Pois bem, dito isso, existem tribos, não de índios, mas pequenos povoados de camponeses no interior da Amazônia, onde é a cultura deles os pais iniciarem as filhas, principalmente quando a mãe morre ou está muito velha. Geralmente a mais nova toma o lugar da mãe, e a grande maioria lá faz isso desde sempre, ou desde que as várias gerações se lembram, foi assim. Para eles, a normalidade. Já em lugares interioranos e praianos um pouco menos liberais, surgiu a lenda do boto cor-de-rosa, que era um animal que seduzia e engravidava as jovens moças, quando na verdade muitas vezes seriam seus pais ou algum vizinho. Depois que comecei a fomentar o debate aqui sobre esse tema, me informei mais lendo 5 livros sobre o assunto. E como eu já imaginava, é uma questão meramente cultural e de tabu. E em um desses 5 livros, um estudo nos Estados Unidos, mostrava que 60% dos casos de incesto foram traumáticos, mas também 40%, quase metade, foi considerado normal e não traumático. Por isso citei a questão da violência. Muito provavelmente, esses 60% de casos considerados traumáticos para a pessoa mais jovem do casal foram pela causa de o parceiro mais velho ter usado de violência. Pergunte para um ribeirinho amazonense se ele precisa pegar à força a filha, ou a um casal interetário no interior da Ásia se precisa usar de violência. Vão falar que não, pois quando é considerado normalidade, não precisa ser traumático. Isso é culpa da pseudo-moral hipócrita cristã. Se fosse considerado com mais liberdade, o tema não seria tão tabu, como na Alemanha ou no Japão, onde casais interetários e até consanguíneos estão saindo da ilegalidade. Resumindo, pedofilia é realmente mal, mas incesto nem sempre é pedofílico. O que está sendo discutido é a questão do incesto. E incesto não pedofílico. Inseto, dormi na sala. Acordei com o sol 6 e pouco. Com Kill Me Softly, um inseto gigante. Pulsante está aqui no escuro. Com a luz do monitor, ele tenta empurrar o monitor. Sinto que não estou mais sozinho. Ele cai de barriga para cima, bicho burro, mas ele consegue se desvirar. Tem um macete. Lembro do Denis, dava bola na iguana. E eu aprisionava abelhas. Será que o Kafka veio me visitar? Tinha uma época que eu judiava dos bichos. Corria com o gato, empalava o siri, queimava vivo o grilo. O ecossistema inteiro está na minha casa. Já teve lacraia, aranha marrom, agora esse inseto. Vou dar meu nome para ele. Mandar dedetizar para quê? Alprazolam para quê? Tem vinho. O Natal de 2010 foi bom. Vão me dar iPad, netbook, boneco do Homer, boneco do Louco, display pro 82, boneco do Pateta, teclado do Rock Band 3, Guitar Hero 6 e DJ Hero que comprei para mim. E pretendo rever o Charabovalia da Regina Casé. E vou dar um GPS, um PlayStation 2, um videogame 8 bits e alguns vinhos.
O dólar tá R$ 1,71. 1,71. Gíria de malandro. O Cimepar prevê chuva. O BR Weather também. Aparecida. Esse fantasma. Escrever tá old school esses dias. Ler, então. 30 anos em 30, ou O Homem que Nunca Fez um Gol, seria o nome do meu livro. As coisas aqui em casa estão instalando. Índios. O mundo é robotizado. Pessoas gastam a maioria de suas vidas em troca de alguma atividade lucrativa para alcançar seu bem-estar, deixando em seu lugar seu bem-estar natural para trás. Índios são injustiçados. Sobreviver é a palavra-chave. Índios e pederastas. Nesta semana, um colunista da revista Veja se pronunciou contra o casamento gay, enquanto um do jornal, O Tempo, falou mal sobre índios. Seguem os argumentos. Parada gay, cabra e espinafre, J.R. Guzzo. Qualquer artigo na imprensa que critique o homossexualismo é considerado homofóbico e insiste-se que sua publicação não deve ser protegida pela liberdade de expressão, pois pregar o ódio é crime. Mas se alguém diz que não gosta de gays ou algo parecido, não está praticando crime algum. A lei, afinal, não obriga nenhum cidadão a gostar de homossexuais, ou de espinafre, ou de seja lá o que for. Na verdade, não obriga ninguém a gostar de ninguém. Apenas exige que todos respeitem os direitos de todos. É a união entre um homem e uma mulher. Não pode ser outra coisa. Pessoas do mesmo sexo podem viver livremente como casais, pelo tempo e nas condições que quiserem. Podem apresentar-se na sociedade como casados, celebrar bodas em público e manter uma vida matrimonial. Mas a sua ligação não é um casamento. Não gera filhos, nenhuma família, nem laços de parentesco. Há outros limites, bem óbvios. Um homem também não pode se casar com uma cabra, por exemplo. Pode até ter uma relação estável com ela, mas não pode se casar. Não pode se casar com a própria mãe, ou com uma irmã, filha ou neta, e vice-versa. Não poder se casar com uma menor de 16 anos sem autorização dos pais. E se fizer sexo com uma menor de 14 anos, estará cometendo um crime. Ninguém, nem os gays, acha que qualquer proibição dessas é um preconceito. Que discriminação haveria contra eles? Então, se o casamento tem restrições para todos? E Walter Navarro sobre os índios Guarani Kaiowá. Uma dessas chatas do Facebook reclamou da minha gozação dizendo que todo brasileiro é Guarani Kaiowá. Eu não, nunca nem ouvi falar. E se é para escolher, prefiro descender dos tapachotas ou tapachanas, como diria o Marechal Rondon, e os irmãos Vilas Boas. Índio bom é índio morto. Matar, se preciso for, morrer nunca. Quando Darwin, Levi Strauss e Diogo Mainardi descobriram o Brasil, tiraram várias conclusões sobre os Guaranis Kaiowá, um povo pescador de baiacos que captura borboletas, retalha suas asas e coloca-as em cinzeiros de vidro para espantar, melhor, para vender aos turistas. Proterve Ignara. Os Guaranis Kaiowá não passam de recolhedores de mel no meio do mato. É o povo mais primitivo do mundo. Nem chegou à idade da pedra. Petistas, avant la lettre. Comem cupim. Intimidam até malária. Pigmeus parecem formigas gigantes e caracterizam-se pela insuportável pneumatose intestinal, o que faz deles companhia deveras desagradável. Além de incestuosos, trocam os filhos por um relis-anzol. Por isso o Brasil é assim, uma mistura de índios flatulentos com criminosos portugueses. Andam nus, exibindo suas vergonhas. Os homens portam nem mesmo um estojo peniano. As mulheres são libidinosas e se vão com qualquer um. As moças tomam banhos coletivos, fazem suas necessidades nas moitas, fumam juntas e entregam-se a brincadeiras de gosto duvidoso, como cuspir uma na cara da outra. PS, a vadiagem dos Guaranis Kaiowá pelo menos é lucrativa. Ontem troquei um canivete suíço falso, por várias toras de mogno de sua reserva. E você, amigo leitor, é esquerdoide ou direitoide? Inteligência. Minha mãe me ligou para que eu fosse bem vestido na festa de noivado da minha irmã, que vai ser somente um almoço M-família com 9 pessoas. Eu me ofendi por ela achar que tem um filho mendigo. Falei que sou mal vestido mesmo e que não tenho que agradar ninguém. Ainda mais sogros que nem meus são. Ademais, alguém que vai ser da minha família não pode se importar com como eu sou ou como me visto. Só corto o cabelo 2 vezes ao ano e zero a barba em tal ocasião.
Os pelos do corpo são um ciclo, cortos bem curtinhos. Durante os meses seguintes, vou ficando como o rolo da Turma da Mônica, a original, não essa babaquice nova anime. Até que a coisa cabelo, barba, fique quase uma coisa só. E a cada 6 meses repito o processo. É simples, é prático e não é custoso. Você tem que ser quem você é. E os pelos são quem você é. São uma parte disso, que é você. E o espelho está aí na sua frente encarando o ar. Só não vá se auto-hipnotizar. A pessoa tem que estar bem consigo. Eu estou de bem com minha obesidade, minha barriga de shopping. Mas aparentemente quem menos importa, ou seja, as demais pessoas não. Já tomei invertidas da minha própria mãe e da mãe de meu melhor amigo na época, reclamando da minha barriga. A mãe do amigo mandou eu colocar uma camiseta. Só faltou se referir como tal monstruosidade, mas foi pouco menos escrota. Na época pensei na resposta, pra quê? Não vou te comer. Mas fui um gentleman. Mesmo porque estava hospedado na casa de praia de seu marido. Mas já me referi a isso no Nouveau Riche. Minhas senhoras, vamos olhar para o próprio umbigo, figurativa e literalmente. Mas até minha mãe, que outrora criticara minha barriga, agora critica minhas vestes. Eu sou inteligente. Eu juro que já me disseram. Mas diante de tanta ignorância e imbecil coletivo, a face que mais mostro é a face do realismo, da transparência da minha alma. É a face do sarcasmo, da ironia e do escárnio. Sou polêmico, critico valores morais cristãos. Critico charlatanismo, vidência, religião, espiritismo, pseudociência. E por viver num país essencialmente cristão, católico e evangélico, as divergências de opiniões são gritantes. Sou um chauvinista de opiniões polêmicas e bipolares entre si, as quais misturam extrema-direita e extrema-esquerda. Se fosse para ser um herói, eu seria um anti-herói. Fortes e discordantes das quais a maioria das pessoas pensam é que as pessoas, em geral, amigos e familiares, se afastam de mim. E é porque esses valores errôneos de quem desenvolve a melhor máscara é que contam na avaliação pessoal de cada um em pleno 2012 e que as pessoas só se olham, mas não se enxergam. E é por isso que minha mãe vai morrer achando que eu sou um fezes. Interfone José, 21/6/2012, 22. 10. Me interfonou aqui uma véia cagando na minha cabeça. Onde já se viu? Incomodando a casa dos outros essas horas. Não tem vergonha na cara não, José. E eu, vestindo a carapuça, achando que era comigo mesmo por causa do som, e que José seria um vocativo, uma espécie de gíria como João, respondi cinicamente. Aqui não tem nenhum José, não. Ah, desculpa, então, irado, sou meio assim mesmo, não uso máscaras. Meio desligado, não gosto de roupa apertada, não penso como os outros, rimas não fazem meu estilo. Não suporto mais nicotina, balada e badalada só pra sino. No bom sentido da palavra, pros embalos de sábado à noite, não se acha namorada na balada. Só baladeiras, badaladeiras, dadeiras de plantão, não me rotulo. Só os outros, insônia com sono e alucinação, não explico o motivo, nem explicito ou não. Tudo demarcado com cartas marcadas. As pessoas se parecem entre si, geneticamente antepassados, marcados, manada. Irmãos, do fumo, fazendo a rima consciente, tente abusar da amizade, tá no pente, cantando hip hop, o pesadelo do pop fazendo minha cabeça, não importando quem que goste, tô fumando pra abrir uma outra dimensão. Vai comigo, irmão de outra geração. Tragicomédia dessa vida. Vem pra cá, passa o bag, tá me mandando rimar, mas olha lá, o que escreve, tu me conhece dessa estrada, sabe bem como é que é, fumam todo dia, de noite, toma seus mé, reconhece emboscada e estuda, trabalha, reconhece suas falhas e raciocina todo dia, com a cabeça indignada. Como assim? Sobre seus irmãos, sobre a população, quem assalta todo dia, quem que vira ladrão, é mal, é lá, gente de televisão, haha, iludindo todos pobres no fundo. Então, quem que é o ladrão? Itaú. Trabalho na empresa C há 8 anos, há aproximadamente 2 ou 3 meses, todos os funcionários foram informados pela empresa de que o contrato com o Banco do Brasil expirara
e que o Banco Itaú vencera a licitação para intermediar o pagamento dos salários. Como estou em licença médica, fiquei sabendo um pouco depois de tal decisão, mas ainda assim consegui ser atendido pelos funcionários do banco dentro da própria empresa na qual trabalho, que estavam lá para fornecer e facilitar os contratos. Nada posso reclamar da moça que me forneceu o contrato, muito simpática, que me explicou a diferença entre conta salário e a nova iConta. Mas logo então, os problemas começaram. Situação, precalço 1. O primeiro problema veio depois, a saber que os DOCs ilimitados eram cobrados. Há uma certa pseudo-conexão, uma falha de compreensão entre as palavras gratuito e ilimitado. Não há motivo para enfatizar que não seja o de confundir. É com certeza um artifício. Situação, percalço 2. Qual a surpresa quando em 27 de maio de 2014 recebi e-mail dizendo que eu havia adquirido seguro Liz Itaú, tranquilidade para sua família, assim mesmo, faltando a letra A. Reclamei por e-mail alegando que nunca havia contratado tal serviço. Situação, percalço 3. O desbloqueio do cartão. Chegado o cartão temporário, é necessário ir até a agência realizar a biometria, cadastro de senha e recebimento do token. Pois bem, cheguei às 15h e o segurança me instruiu a falar com o gerente. Quando o gerente me notou,